Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você ama a Deus, mas sente que não se encaixa mais dentro da igreja? Você escuta as mensagens, canta os louvores, participa dos cultos, mas por dentro existe um conflito silencioso que ninguém vê. Não é rebeldia, não é frieza espiritual, e muito menos falta de fé. Na verdade, esse desconforto é um sinal, e quase nunca é explicado do púlpito. Hoje eu vou te mostrar por que todo escolhido passa por esse conflito, o que ele significa espiritualmente e por que tentar ignorá-lo só aumenta a dor. Fique até o final, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua fé e a igreja. Você já sentiu que não pertence completamente ao lugar onde deveria se sentir mais em casa? Que há algo dentro de você que pulsa diferente, que enxerga além, enquanto ao seu redor tudo parece seguir um ritmo ensaiado? Essa é a realidade silenciosa de muitos escolhidos dentro da própria igreja. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, hoje quero falar com aqueles que carregam um peso que poucos compreendem. Existe um conflito real, profundo e muitas vezes solitário que habita no coração daqueles que foram chamados por Deus para algo maior. Não estou falando de superioridade, longe disso. Estou falando daqueles que, tocados pelo Espírito Santo, começam a enxergar com olhos diferentes a mesma casa de oração que frequentam há anos. Charles Spurgeon, aquele grande príncipe dos pregadores, conhecia bem esse conflito. Ele dizia que o verdadeiro cristão muitas vezes se sente como um estrangeiro até mesmo entre os seus, porque sua pátria verdadeira não é desta terra. Spurgeon experimentou em sua própria jornada ministerial a tensão entre permanecer fiel à palavra pura de Deus e conviver com sistemas religiosos que, embora bem intencionados, haviam se afastado da simplicidade do Evangelho. Quando Deus toca uma vida de verdade, quando Ele abre os olhos espirituais de alguém, essa pessoa jamais será a mesma. E é aqui que começa o conflito. Você passa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, rituais que se tornaram mecânicos, palavras bonitas que não são acompanhadas de transformação genuína, compromissos com tradições humanas que, às vezes, sufocam a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 19, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do meio do mundo. Por isso o mundo os odeia. Mas o que acontece quando esse conflito não vem do mundo lá fora, mas de dentro dos próprios muros da igreja? O escolhido começa a sentir um desconforto santo. Não é rebeldia, não é soberba, não é um espírito crítico e destrutivo. É uma inquietação que vem do trono de Deus, um chamado para algo mais profundo, mais real, mais transformador. É como se o Espírito Santo sussurrasse no seu coração: há mais, não se acomode com menos do que eu preparei para você. E então surge a dor. Porque você ama aquelas pessoas. Você cresceu ali. Você tem memórias preciosas naquele lugar. Mas agora há uma tensão entre permanecer confortável e ser fiel ao que Deus está revelando em seu coração. É como se você estivesse enxergando em cores, enquanto todos ao redor ainda veem em preto e branco. E ninguém entende quando você tenta explicar. Spurgeon enfrentou isso quando se levantou contra o liberalismo teológico, que estava invadindo as igrejas de sua época. Ele foi criticado, incompreendido, até mesmo abandonado por alguns que antes caminhavam ao seu lado. Mas ele sabia que a fidelidade a Deus vinha antes da aprovação dos homens, mesmo dos homens religiosos. Você pode estar sentado no banco da igreja, cercado de pessoas, e ainda assim se sentir completamente sozinho. Porque o conflito do escolhido é muitas vezes um conflito silencioso. É olhar ao redor e perceber que poucos têm fome da presença de Deus como você tem. É sentir sede de verdade, enquanto outros se satisfazem com água rasa. É desejar profundidade, enquanto a superficialidade se tornou confortável demais para a maioria. O apóstolo Paulo conhecia bem essa realidade. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele declara: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Paulo não estava satisfeito com uma religiosidade morna. Ele queria mais.
E isso o colocou em conflito até mesmo com outros líderes religiosos de seu tempo. Meus queridos, esse conflito não é sinal de que você está errado. Na verdade, pode ser exatamente o contrário. Pode ser que Deus esteja preparando você para algo que exige que você se despoje de tudo aquilo que é meramente humano, tradicional, confortável, mas que não tem a vida do Espírito. Deus está chamando você para uma jornada que poucos têm coragem de fazer. Mas atenção, esse conflito precisa ser navegado com sabedoria, humildade e amor. Não estou dizendo para você abandonar sua igreja ou se tornar um crítico amargo que aponta dedos e destrói. Estou dizendo que você precisa aprender a viver nessa tensão com graça, mantendo seu coração puro diante de Deus, intercedendo por aqueles que ainda não enxergam o que você enxerga e permanecendo fiel ao chamado que o Senhor colocou sobre sua vida. Se você chegou até aqui e algo dentro do seu peito está dizendo, é exatamente isso que eu sinto, então não vá embora ainda. Inscreva-se agora neste canal, porque tenho uma palavra de Deus que precisa chegar até você. Toda semana compartilho mensagens que vão fortalecer sua caminhada e trazer luz para os conflitos que você enfrenta. E tem mais. Se você realmente deseja aprofundar sua intimidade com Deus, restaurar aquilo que foi quebrado na sua vida espiritual e encontrar direção clara para esse momento que você está vivendo, eu quero te convidar a conhecer o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está aqui no primeiro comentário fixado. São 21 dias de jornada transformadora que vão te ajudar a se reconectar com o coração do Pai de uma forma que você nunca experimentou antes. Esse conflito que habita no coração do escolhido tem raízes profundas e é fundamental que você compreenda de onde ele vem para que possa atravessá-lo com sabedoria. Não é um conflito que nasce da carne, da insatisfação egoísta ou do desejo de ser diferente por vaidade. Ele nasce de um encontro genuíno com o Deus vivo, que transforma completamente a maneira como você enxerga a vida espiritual. Quando o Senhor toca uma alma e a desperta para a verdade do seu evangelho, essa alma não consegue mais se conformar com aparências. É como se um véu caísse dos seus olhos e você começasse a discernir entre o que é real e o que é apenas performance religiosa, entre o que é fruto do Espírito e o que é apenas esforço humano bem intencionado, mas vazio de poder. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 12, versículo 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui está o ponto central do conflito. O escolhido foi transformado, sua mente foi renovada, mas ao redor dele, muitos ainda vivem amoldados aos padrões deste mundo, apenas vestidos com roupas religiosas. Você começa a perceber que há pessoas na igreja que conhecem muito sobre Deus, mas não conhecem Deus. Pessoas que decoraram versículos, que frequentam todos os cultos, que ocupam cargos de liderança, mas cujas vidas não exalam o perfume de Cristo. E isso dói. Dói porque você não quer julgar ninguém, mas ao mesmo tempo não consegue fingir que não vê. O conflito se intensifica quando você percebe que o sistema religioso, muitas vezes, valoriza mais a conformidade do que a transformação. É mais fácil ter um rebanho que segue regras do que ter discípulos que vivem em intimidade real com o Pai. É mais confortável manter tradições do que abrir espaço para o mover do Espírito Santo. E quando você, como escolhido, começa a questionar essas estruturas, não com rebeldia, mas com sinceridade, você é visto como um problema. Jesus mesmo viveu esse conflito de forma intensa. Ele estava constantemente em tensão com os líderes religiosos de sua época. Os fariseus e escribas eram os homens mais religiosos que existiam. Conheciam as escrituras de cor, jejuavam, oravam, cumpriam todos os rituais. Mas Jesus olhava para eles e via túmulos caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. E ele não teve medo de confrontar essa hipocrisia. Em Mateus capítulo 23, Jesus diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Palavras duras, mas necessárias.
Porque Jesus amava demais aquelas pessoas para deixá-las confortáveis em sua religiosidade morta. E quando você, como escolhido, começa a enxergar essas mesmas dinâmicas acontecendo na igreja moderna, o que você faz? Como você lida com o fato de ver pessoas que deveriam estar conduzindo o rebanho para águas profundas, mas estão apenas mantendo todos na superficialidade? Como você reage quando percebe que o evangelho foi diluído, transformado em algo palatável, que não ofende ninguém e não transforma nada? O conflito se torna ainda mais doloroso quando você percebe que não pode simplesmente sair e ir embora, porque Deus não chamou você para abandonar o seu povo. Ele chamou você para ser sal e luz exatamente onde você está. Mas como ser sal quando todos dizem que você está sendo salgado demais? Como ser luz quando preferem a penumbra confortável? Você tenta compartilhar o que Deus está revelando no seu coração. Tenta convidar outros para uma vida de oração mais profunda, de estudo mais dedicado da palavra, de santidade mais radical. Mas é recebido com olhares estranhos, com sorrisos educados que dizem que bom para você, mas que claramente indicam que ninguém está interessado em pagar esse preço. E então vem a solidão. A solidão de carregar um fardo que ninguém mais parece enxergar. A solidão de chorar por uma igreja que está dormindo enquanto o mundo ao redor está perecendo. A solidão de ter fome e sede de justiça, enquanto outros estão satisfeitos com migalhas espirituais. O profeta Elias conheceu bem essa solidão. Depois de uma vitória tremenda no Monte Carmelo, onde Deus manifestou seu poder de forma sobrenatural, Elias se viu fugindo, escondido numa caverna, dizendo a Deus: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que restou, e agora querem matar-me também." Mas a resposta de Deus foi clara: "Eu mantive para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e todas as bocas que não o beijaram." Elias não estava tão sozinho quanto pensava. E você também não está. Mesmo quando parece que ninguém entende, mesmo quando você se sente como a única voz clamando no deserto, Deus tem seus fiéis. Ele tem aqueles que não dobraram os joelhos diante dos ídolos modernos da religiosidade vazia. O conflito do escolhido não é fácil de carregar, mas é necessário. Porque é através desse conflito que Deus está moldando você, preparando você, refinando seu caráter e sua fé. É no meio da tensão entre o que é e o que deveria ser que você aprende a depender completamente de Deus e não das estruturas humanas. É nesse lugar desconfortável que sua fé se torna genuína, provada pelo fogo. Você está sendo preparado para algo maior. Deus não permite que você veja o que você vê apenas para que você sofra. Ele está abrindo seus olhos porque tem um propósito específico para a sua vida. Um propósito que exige que você não se acomode, que não se conforme, que não aceite menos do que a plenitude do Espírito Santo, operando na vida da igreja. Mas como você deve viver nesse conflito? Como navegá-lo sem se tornar amargo, crítico ou arrogante? Porque aqui reside um perigo real, meus queridos. O mesmo discernimento que Deus lhe deu para enxergar a verdade pode se transformar em um instrumento de destruição se você não o manusear com o coração certo. É possível ter razão e ainda assim estar errado na forma como você lida com essa razão. A primeira coisa que você precisa entender é que esse conflito não é uma licença para o orgulho espiritual. Não é porque Deus abriu seus olhos que você se tornou melhor do que os outros. Não é porque você enxerga mais profundamente que você tem o direito de desprezar aqueles que ainda caminham em níveis diferentes de compreensão espiritual. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Paulo nos alerta em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Sabemos que todos possuímos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Você pode ter todo o discernimento do mundo, pode ver claramente os problemas da igreja, pode estar absolutamente correto em suas observações, mas se não houver amor genuíno pulsando no seu coração, você se tornou apenas um símbolo que retine, um barulho vazio que irrita e não transforma. O conflito do escolhido precisa ser temperado com humildade profunda.
Você precisa se lembrar constantemente de que se hoje você enxerga, é porque Deus foi misericordioso com você. Não foi mérito seu. Não foi porque você é mais inteligente ou mais espiritual. Foi pura graça. E essa mesma graça que alcançou você pode alcançar qualquer um, até aqueles que hoje parecem completamente cegos para as verdades que você vê tão claramente. A segunda lição fundamental é que você não foi chamado para ser um juiz, mas uma testemunha. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 17, "Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele." Se o próprio Cristo não veio para condenar, quem somos nós para assumir esse papel? O seu chamado é ser uma luz que brilha, não um martelo que destrói. Quando você enxerga religiosidade sem vida ao seu redor, sua resposta não deve ser o ataque, mas o exemplo. Viva de tal maneira que sua vida seja um convite silencioso, mas poderoso para algo maior. Deixe que a alegria da sua comunhão com Deus, a paz que transborda da sua intimidade com o Pai, o amor genuíno que você demonstra, falem mais alto do que qualquer palavra de crítica que você poderia proferir. Você foi chamado para ser uma influência transformadora, não um crítico destrutivo. E há uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. O crítico aponta dedos, destaca falhas, se sente superior. A influência transformadora inspira, encoraja, chama para cima sem esmagar quem está embaixo. O crítico divide, a influência une. O crítico se afasta, a influência se aproxima mesmo quando é difícil. Existe também um tempo certo para falar e um tempo para calar. Eclesiastes nos ensina que há tempo para tudo debaixo do céu. Haverá momentos em que Deus o chamará para falar a verdade em amor, para trazer correção, para apontar direções. Mas haverá momentos em que sua missão é simplesmente orar, interceder em silêncio, suportar com paciência e confiar que Deus está trabalhando de maneiras que você não pode ver. A intercessão é uma das armas mais poderosas que o escolhido possui nesse conflito. Quando você ora genuinamente por aqueles que não enxergam o que você enxerga, algo poderoso acontece. Primeiro, isso mantém seu coração livre de amargura. É muito difícil amargurar-se contra alguém por quem você está intercedendo sinceramente. Segundo, você está permitindo que Deus faça o que só Ele pode fazer: transformar corações. Moisés era um intercessor poderoso. Mesmo quando o povo de Israel se rebelava, mesmo quando construíam bezerros de ouro e rejeitavam a Deus, Moisés subia ao monte e intercedia por eles. Ele se colocava na brecha entre a santidade de Deus e a rebelião do povo, e Deus ouvia suas orações e tinha misericórdia. Você também é chamado para ficar nessa brecha, orando por uma igreja e talvez nem perceba o quanto precisa dessas orações. Outro aspecto crucial é que você não pode permitir que esse conflito o roube a alegria da sua salvação. Não deixe que a tristeza pelo estado espiritual dos outros apague a luz que Deus acendeu em você. Não permita que a frustração com sistemas religiosos imperfeitos o impeça de adorar com toda a sua alma. Você precisa proteger zelosamente sua própria vida espiritual. Davi, mesmo em meio a conflitos terríveis, mesmo perseguido, traído, lutando contra inimigos por todos os lados, nunca perdeu a capacidade de adorar. Ele dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Ele escrevia salmos de louvor mesmo nas cavernas. Ele mantinha seu coração aquecido pelo fogo da presença de Deus, mesmo quando tudo ao redor estava frio. O Salmo 34, versículo 18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Seu coração pode estar quebrantado pelo que você vê na igreja. Seu espírito pode estar abatido pela solidão desse conflito, mas Deus está perto. Ele não abandonou você. Ele está bem ali, no meio da sua dor, fortalecendo você, sustentando você, preparando você. Você também precisa buscar comunhão verdadeira, mesmo que seja com poucas pessoas, mesmo que seja um pequeno grupo de irmãos que compartilham da mesma fome espiritual que você tem. Deus nunca planejou que você caminhasse sozinho. Existem outros escolhidos, outros que estão vivendo o mesmo conflito, outros que entendem sua dor. Busque-os,
Ore para que Deus os traga até você. E lembre-se sempre, seu conflito tem um propósito eterno. Deus não está desperdiçando sua dor. Cada lágrima que você derrama pela igreja, cada momento de solidão que você sente, cada vez que você escolhe permanecer fiel mesmo quando é difícil, tudo isso está sendo usado por Deus para formar em você o caráter de Cristo. Você está sendo moldado para ser um vaso de honra, separado para propósitos santos. O conflito não é o fim da sua história, é apenas um capítulo difícil, mas necessário. E do outro lado desse conflito, há uma maturidade espiritual, uma profundidade de fé, uma intimidade com Deus que só pode ser forjada nesse fogo. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da sua jornada. Agradeço profundamente por você ter caminhado comigo até aqui. Se esta palavra tocou seu coração, não deixe de se inscrever neste canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você através desse conflito que você vive. E se você realmente deseja dar o próximo passo na sua caminhada espiritual, restaurar sua intimidade com Deus de forma profunda e transformadora, não deixe de conferir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Vai ser uma jornada que vai mudar sua vida. Continue conosco nos próximos vídeos que já estão aparecendo na sua tela. Que Deus abençoe você poderosamente.